Bem-vindos ao canal. Vamos falar sobre a energia de cada número. O número 1 é o primeiro número e ele representa o início de tudo. Ele é o grande pioneiro, ele é o grande líder. Quem possui o número 1 em alguma posição do seu mapa numerológico, ele vai significar isso, vai significar que é uma pessoa que é líder por natureza, ou que tem que desenvolver essa liderança ou independência. Então, o número 1, ele representa a criação de tudo, então ele pode ser também bastante criativo, ele pode dar início às coisas com muita facilidade, e também é um número de coragem, de força, de pessoas que podem inventar coisas, por exemplo. É um número que ele está sempre à frente de tudo, é visionário. Então, quem possui esse número em algum ponto, essa pessoa pode demonstrar isso em alguma área. O lado negativo do 1 é que pode ser uma energia bastante impaciente e até mesmo violenta. Pode ser uma pessoa intolerante, se estiver vibrando no seu lado negativo. O número 2, ele é um número que representa um temperamento mais feminino, mais yin. Ele é mais introspectivo. O 2, ele aparece em pessoas que são mais compassivas, mais calmas, mais tranquilas. São pessoas que geralmente elas aconselham os outros ou gostam de profissões em que possam aconselhar ou cuidar das outras pessoas. Então, o 2, ele passa toda essa vibração. É também um número que fala muito sobre amor incondicional, fala sobre inspiração. É um número que pacifica e que também se preocupa mais com os outros. E ele pode trabalhar mais com outras pessoas do que sozinho. É um número que precisa estar ajudando outras pessoas. Se estiver vibrando no seu lado negativo, o 2 pode se tornar uma pessoa indecisa e um tanto sem iniciativa. Então, essa pessoa ela precisa se policiar enquanto é isso. O número 3 é um número que fala sobre alegria, comunicação, expressão, fala sobre a nossa mentalidade, sobre as nossas ideias, as informações em geral, os estudos. Então, o número 3, ele se relaciona, ele tem a ver com pessoas que vibram nessa energia. Então, pessoas que possuem o número 3 muito forte em seu mapa numerológico, elas vão ser pessoas muito comunicativas, criativas também. É um número também que fala da criatividade. Mas também ela é uma pessoa que vai gostar muito de se relacionar com os outros, principalmente com amizades. É uma pessoa que vai gostar muito de contatos em geral. É um número que fala sobre a nossa maneira de passarmos uma ideia. Então, pessoas que têm um 3 muito forte em seu mapa, elas vão ser pessoas naturalmente comunicativas. É um número também que está muito ligado a estudos. Então, essa pessoa ela pode ser muito interessada em estudar muito durante a vida dela. O 3, ele é naturalmente curioso. A parte negativa do 3 seria a superficialidade, um pouquinho também de falsidade, se a pessoa estiver vibrando em seu lado negativo. E também a fofoca, né? A maneira de se expressar de forma errada. O número 4, ele fala sobre construção, estruturação e também fala sobre responsabilidade, trabalho. O 4, ele é muito dedicado, muito responsável, então por isso essa associação com o trabalho. É um número que é
muito ligado ao elemento terra, né? Então essas pessoas, elas são muito mesmo pé no chão. As pessoas que têm o número 4 muito forte no mapa, elas têm pé no chão, elas são muito sensatas, muito focadas e mais sérias também. Então, elas sempre sabem onde direcionar sua energia, porque elas querem ser produtivas, elas querem alcançar um objetivo, elas querem mesmo construir a sua vida. Então, o 4, ele tem toda essa vibração. É um número também muito ligado à natureza, aos animais, então ele precisa desse contato. A parte ruim, o lado negativo do 4, é justamente a pessoa se transformar numa pessoa muito rigorosa e um pouco sem observar outros ângulos de uma situação, porque ela fica muito limitada a um tipo de coisa e ela não se abre para outras experiências e não tem uma mente muito aberta. Esse é o lado ruim. Mas o 4, ele é um número também muito interessante para quem quer conquistar algo na sua vida. Já o número 5 é um número muito ligado à expansão de conhecimento, expansão de todas as formas, de experiências. Então, o 5, ele tem uma energia muito de conhecimento também, de aventura, de aproveitar a vida em todos os sentidos. Uma energia muito mais agitada. Então, tem uma relação muito grande com o movimento. Pessoas que têm o 5 muito forte em seu mapa são pessoas geralmente com a mente muito aberta, pessoas que gostam de viajar muito, já que fala muito também, o 5 está muito associado a se expandir de todas as formas, inclusive fisicamente, não só mentalmente, então acaba sendo associado a viagens. Então, pessoas que têm o número 5 muito forte em seu mapa numerológico, de alguma forma, elas podem acabar atraindo situações das mais diversas. Então, essa pessoa, ela vai querer estar em situações, ela vai acabar atraindo situações das mais variadas, dos vários tipos que tiver, porque ela vai precisar passar por isso, porque o 5 vibra nessa energia. Ela precisa expandir o seu conhecimento dos mais variados. O lado negativo do número 5 é a intolerância, a arrogância, muitas vezes intelectual, e também um pouco de instabilidade e irresponsabilidade. O número 6, ele é uma energia mais feminina. Então, o número 6, ele vai passar muito mais a impressão de um temperamento mais delicado, mais calmo, tranquilo, introspectivo, porém de uma forma diferente do número 2, porque o 6, ele é 2 vezes o 3, então é uma introspecção um pouco mais aberta, ele consegue de alguma forma se comunicar melhor com as pessoas. Ele é mais amoroso, porém ele sabe comunicar isso. Então ele acaba fazendo as pessoas terem bastante simpatia por eles, justamente por causa desse temperamento. O 6, ele é um número que representa o amor, representa a família, as raízes. Então é um número muito ligado a tudo isso. O 6, ele precisa cuidar das pessoas, ele se sente bem dessa forma. É um número bastante amoroso mesmo, afetivo. Então, como o 6 tem esse lado emocional muito forte, as pessoas podem se sentir muito acolhidas com o número 6. O lado negativo do número 6 é a emotividade excessiva e o apego principalmente em relação a pessoas, enfim. Isso é um traço mais negativo do 6 que ele precisa trabalhar. O número 7 é um número espiritual. É um número que fala sobre a nossa forma de enxergar o mundo de forma interior. É um número que fala sobre autoconhecimento, sobre observação, então ele está muito ligado
ao pensamento, aos estudos especializados. O 7 é um número muito de concentração, de silêncio e da busca interior. Então, o 7, ele representa tudo isso. O lado negativo do 7 é o isolamento. A pessoa pode se tornar bastante isolada se estiver vibrando nessa negatividade. E também uma certa intolerância, né? Um pouco de arrogância intelectual. Além também de melancolia, né? A pessoa ela pode se sentir um pouco triste e melancólica. O número 8 é um número que representa o poder, a justiça e a liderança. O número 8 é um número ambicioso por natureza. E ele já possui naturalmente um magnetismo pessoal muito forte, quem carrega o número 8 em seu mapa. Então essas pessoas elas tendem a ser líderes natos. E também elas podem acabar conquistando muitas coisas ao decorrer da vida, se elas se dedicarem com bastante perseverança. Então, o número 8, ele também tem uma questão muito forte com a justiça. É um número de pessoas bastante justas ou que vão precisar desenvolver isso também nessa vida. Elas podem ser bastante cobradas para isso. A justiça de qualquer situação, uma justiça em qualquer área, seja na vida pessoal, no trabalho, em qualquer situação. O número 8 também, ele é muito ligado à vida material. Então ele precisa equilibrar o seu lado material e o lado espiritual, porque o 8 também, ele tem dois lados muito fortes. Ele é, ao mesmo tempo que ele é bastante ligado à materialidade, ele também é muito cobrado pelo lado espiritual. É um número altamente psíquico. Então as pessoas que têm o número 8 muito forte, elas precisam equilibrar esses dois lados. O lado negativo do número 8 é a ganância e a impaciência. O número 9 é um número bastante universalista. É um número que fala sobre o amor universal, que fala também sobre desapego e finalizações. O 9 é um número de fraternidade. Então, as pessoas que têm bastante esse número no seu mapa astral são pessoas naturalmente solidárias com os outros, empáticas, e elas gostam de ajudar as pessoas de forma incondicional. Então, o 9 é um número também bastante positivo e altamente espiritual, porque ele fala do todo, ele é o último número. Então, ele carrega toda a energia de todos os números, nele mesmo. Então, o número 9, ele se vê em todas as pessoas. Todas as pessoas são importantes para o número 9, porque ele se vê nelas. Ele entende cada uma delas. Então, é como se fosse o irmão mais velho da humanidade. O aspecto negativo do 9 é a ansiedade, não saber dizer não e também o exagero. Se você gostou do vídeo, dá um like e segue o canal. Até a próxima!